Olá, este é o programa Identidade e hoje nós vamos entrevistar o médico político José Gonzaga de Santana. Mais de 30 anos de medicina, principalmente voltada para os idosos, mas nem tudo foi fácil na vida dele. E olha que tudo começou por causa de um pedido da mãe dele. Doutor José Gonzaga, é uma alegria tê-lo aqui. Há muita curiosidade sobre a sua história, uma história de vida bonita, bonita na política e na medicina. Na sua infância, como é que foi? Rivaldo José, é um prazer, né, estar com você aqui. E a minha vida foi sofrida. Eu perdi minha mãe com 8 anos de idade. A minha mãe era camponesa, ou seja, do interior, do sertão. Era de Glória, e meu pai de capela. Meu pai, soldado de polícia, ele foi destacar lá em Glória, conheceu ela, né, branca, bonita, e eles resolveram namorar e casarem. Mas resultado, minha mãe, como naquela época era uma epidemia de doença de Chagas, ela pegou a doença de Chagas lá em Nossa Senhora da Glória. Veio para Aracaju, né? E aqui ela teve os seus filhos, e o caçula, o mais novo, O José Gonzaga de Santana, foi quem deu a alegria a ela, porque ela era muito apegada, ela amava todos, mas era apegada muito a Gonzaga Santana. E ela dizia que queria ter um filho médico, era isso? Não, não foi bem assim. Ela, quando chegou aqui, depois de 10 anos, 15 anos mais ou menos, ela começou a aparecer a sintomatologia da doença de Chagas. E naquela época a carência de médicos era muito grande. Era difícil encontrar um médico. E também a gente não tinha condições, ela não tinha condições, nem meu pai, de pagar. Na faculdade, longe. Não, de pagar a consulta. Mas ela ia naquela época, ela era atendida no hospital de cirurgia, com o Dr. Roosevelt. E resultado, ela já perto de morrer, né, o tempo passou, e ela reuniu minhas irmãs, minhas 3 irmãs, e disse que estava morrendo, mas queria que elas cuidassem de mim e fizessem de mim um médico, porque ela estava morrendo a míngua por falta de médico. Isso aí lhe abriu naquele momento essa vontade, essa disposição para ser este profissional? As minhas irmãs que me cuidaram, né, elas contavam sempre, né, era o beabá, todos os dias. Mamãe que quer que você seja médico, minha mãe quer que você seja médico. E eu queria ser militar, por causa do meu pai. Seu pai. E terminou sendo militar, e graças a Deus eu parti também para a minha medicina, um sofrimento, né, para poder atingir. Antes disso eu pegava carrego para ir para o cinema no fim de semana, para pegar um dinheirinho. Era meu irmão mais velho. Ia na frente, eu ia atrás com a malinha pequena na cabeça. Naquela época não tinha rodoviária, era os ônibus, era no Siqueira Campos, né? Não tinha asfalto, não tinha nada. Era poeira, aquela poeira, e eu na frente, meu irmão na frente, eu atrás, com a malinha, né? Mas era para ganhar o dinheirinho para a gente ir para o cinema aos domingos. Agora, o interessante é que o senhor falou sempre na medicina, desde os conselhos, da vontade de sua mãe. Mas, inicialmente, foi a odontologia que passou pelos bancos onde o senhor sentou nas faculdades, né? Veja bem, naquela época, os nossos colegas médicos, a maioria eram ricos, né? E os estudantes, que eu estudei no Ateneu também, estudei no Castelo Branco, e eu não fiz o pré-vestibular, não tinha dinheiro. Então eu estudava no quintal, meu pai mandava desligar as luzes para não gastar. Ele ia dormir, a gente dormia lá no fundo, as minhas irmãs dormiam na frente, né? E quando eu sentia que ele estava dormindo,
eu acendia a luz do meu quarto lá no fundo e começava a estudar. Estudava até 2h30, 3 horas. Quando era 3h30 para 4 horas, ele se acordava, porque ele era militar, e eu me acordava para ajudar a limpar os passarinhos dele, que ele também criava os passarinhos dele, e também os galos, né? Para lavar as gaiolas, tudo. Quando era 6 horas da manhã, eu já estava pronto e vinha lá do Santo Antônio, né? Primeiro da Rua de Pernambuco, que hoje é Pernambuco Velha e que atualmente é a Rua Coronel Elias, que é a Rua Pernambuco Velha, que é 18 Forte. A Rua de Pernambuco é Siqueira Campos. É verdade. E então, 6 horas já estava pronto, fardado, ele também, e a gente vinha a pé, chegava no quartel, ele ficava e eu vinha para o Ateneu. E a odontologia chegou de que forma e saiu de que forma na sua vida? Aí veio o vestibular, graças a Deus eu passei em 7º lugar na época, em odontologia, porque eu tive medo, não tive coragem de segurança, né, de fazer a medicina. Mas passei no vestibular, estudei até o 3º ano e meio, depois eu fiz o vestibular, passei em medicina, né, porque era o pedido da minha mãe. Né? E era a sua vocação, na verdade? É a minha vocação. Eu fazia odontologia, mas eu sempre estava na faculdade de medicina assistindo cirurgias no anfiteatro que tinha no hospital de cirurgia. Eu toda tardezinha, quando terminava as aulas, eu ia assistir as pequenas cirurgias, cirurgia grande. E ali eu fiquei embebecido pela medicina e, graças a Deus, eu me transformei em um médico. E este médico, o lado humanitário, que nós vamos continuar falando durante o programa, mas agora nós vamos a um depoimento de um amigo que fala com muito carinho sobre o vereador, sobre a pessoa José Gonzaga, é o seu amigo Fausto. O Dr. Gonzaga é um amigo da família, né? Ele já é amigo de meu pai por isso que eu digo que eu conheço o Gonzaga desde a infância. Então eu conheço o Gonzaga de pequeno. Então ele ajudou na minha criação, eu acho que ajudou na formação do meu caráter. Tem muita coisa, sempre que eu tenho qualquer problema, eu acho que a primeira pessoa que me liga sempre é Gonzaga, quando ele fica sabendo. Então é uma ligação muito forte e muito próxima. Eu acho, para ele eu tenho que desejar toda a sorte do mundo. Eu acho que, eu falei para ele até que esse vai ser o mandato dele, vai ser o melhor mandato que ele já teve, vai ser esse. As pessoas estão querendo alguém que olhe por elas. E melhor que isso, melhor que ele não existe para isso. Então, vereador Gonzaga, o Fausto fala desde a convivência de infância. É um dos grandes amigos. Fausto é uma pessoa muito importante na minha vida. É como se fosse um filho, porque o pai dele, eu convivi há mais ou menos, tem uns 28 anos, por aí assim, que eu conheço. E a gente tem uma peladinha na casa dele, que essa peladinha até hoje a gente conserva. E o Fausto era pequenininho, jogava bola com a gente, aprendeu a jogar bola lá com a gente, né? E ele é uma pessoa de caráter, é um menino sério, que transformou-se num menino sério, honesto, trabalhador e independente. Eu vi umas fotos, nós estamos mostrando algumas fotos, está o senhor com alguns atletas, o médico político também era dublê de atleta ou era atleta mesmo, ou é atleta ainda de final de semana? Eu fui nos Jogos da Primavera, eu me envolvi em tudo, e às vezes não dava em nada. Já ser jogador, não deu certo. Quando eu saí do Exército, eu servi o Exército, eu fiz parte da seleção de futebol lá do quartel. Qual posição jogava? Lateral esquerdo. E quando eu saí, eu fui convidado para jogar no Vasco Esporte Clube de Aracaju, Sergipe. Mas aí eu estava estudando para o vestibular, depois que eu saí do Exército, comecei a estudar mesmo, né, para passar do vestibular. E eu faltava, então, os treinos, que era dia de sábado. Para o bem da medicina, né? Para o bem da medicina, graças a Deus, né? É verdade. Na volta, nós vamos a um pequeno intervalo, que nós vamos abordar o lado do médico
humanitário, que passou pelos asilos, atendendo as pessoas já na terceira idade. É rapidinho, a gente volta já. Este é o programa Identidade. Até já. Estamos de volta com o programa Identidade, entrevistando o médico e vereador José Gonzaga. Nós, no primeiro bloco, abordamos todo o processo de iniciação e sua entrada para os quadros dos médicos de Sergipe. Mas tem algo que chama a atenção, a sua dedicação aos idosos, à terceira idade, tanto que se tornou um especialista nesse tipo de atendimento. Conta um pouquinho dessa passagem que o senhor teve pelo Asilo Rio Branco, pelo SAMI, e esse trabalho com os idosos. No quarto ano eu já estava estagiando, né, no asilo e estagiando no SAMI. Fiquei lá por muito tempo, me chamaram para trabalhar, depois que eu me formei, pela dedicação que eu tinha, pelo amor, porque a gente tem que ter amor. Fazer o que gosta com amor, né? Com amor mesmo, fazer com amor aquilo que a gente está fazendo. E eu gosto muito, tanto de criança como da boa idade. A gente observa que o senhor citou as duas coisas, a terceira idade e a primeira idade. Os idosos e as crianças. Tem umas fotos da convivência do senhor com as crianças. Vamos mostrando durante a entrevista. O senhor acha que aprendeu mais no Asilo Rio Branco ou se doou mais? Eu aprendi. Aprendi muito com aquelas pessoas carentes, com aquelas pessoas sofridas, que desabafavam, que choravam no meu ombro, não é? E tinha coisas, né, tristes, mas que a gente tentava colocar essas pessoas em bom astral. Melhorar a autoestima, né? Em autoestima delas. E tinha dias que eu, na véspera, quando eu chegava lá, dizia, amanhã vamos tomar um banho de sol para a gente ir para a praia. Se acordem cedo para poder a gente ir para a praia. Aí eles eu vibravam fazia. Com isso, né? Aí no outro dia eu ia mais cedo para o SAMI, chegava lá, aí eu pegava as cadeiras, colocava ao ar livre, ia pegando uma por uma e colocando para tomar banho de sol. Muito bom. E ficava conversando com todas, brincando com elas, e graças a Deus elas se sentiam muito bem. Quando saía dali, era meia hora de sol. Eu mesmo levava uma de cada vez. A praia era ali pertinho para o seu mesmo, lugar, né? para o Era seu o sol do lado. Não, dentro do SAMI mesmo. Muito ali. bom. Só que na área verde, né? E elas achavam gostoso. Voltavam e choravam quando eu ia embora. Muitos ali esquecidos pela família também, né? Muito, muito, muito. Inclusive, tinha pessoas que quando eu saí, né, tive que sair, porque no meu tempo eu tinha que trabalhar fora, né, no interior, né? Praticamente eu vivia dentro do carro. Eu morava dentro do carro. Trabalhava aqui, tinha meus empregos, mas também eu ia para o interior. Passou por Maruim, Poço Verde, Glória. Glória, Cristinápolis e também em várias cidades também da Bahia, que é perto de Poço Verde. Muito bem. E no interior, essa convivência do asilo, que isso foi um aprendizado, no interior, essas pessoas carentes que vinham dos povoados à procura de um médico, eles procuravam um médico também amigo, não era? Era. Veja bem, eu morava na feira. A minha casa é bem em frente à feira. No sábado mesmo, as pessoas faziam as barracas na véspera e tapavam logo a entrada da minha casa. Isso em que município? Em Poço Verde. Poço Verde. Resultado, depois de 8 horas eu não podia mais sair com o carro, porque eu nem saía nem entrava. E também, quando chegava no outro dia, como eu atendia de graça lá em Poço Verde, na minha casa, minha casa, a pessoa entrava por uma rua e saía pela outra. Tinha café para eles, tinha pão que eu mandava comprar. Aí as pessoas que vinham fazer a feira, os povoados, são povoados longe, vinham de caminhão, porque não tinha naquela época, não era ônibus. Pau de arara. Pau de arara. E dizia, não, eu vou para casa do doutor, vou atender, eu vou para me consultar com o doutor Gonzaga. E lá tomava um cafezinho. Comia o pãozinho, tomava o café, né? E não queria ir para o hospital. De modo que o hospital, quando a pessoa ia para o hospital, dizia, não, você vá para a casa do doutor Gonzaga atender, né?
Mas era assim, filho. Eu atendia, eu chegava lá na quinta-feira, de tardezinha, de noite. Eu ia de ônibus. Eu ia de ônibus para Poço Verde. Comecei a ir a Poço Verde quando eu estava no 5º ano de medicina. E olha que naquela época, né? Hoje não, hoje tem que ir. Mas naquela época eu ia. No 5º ano de medicina, já para 6º ano. Já tinha uma boa orientação, um bom trabalho, né? Já tinha grande experiência com meus professores. E graças a essa experiência na prática da medicina, acima de tudo para as pessoas mais carentes, o senhor chegou a dirigir vários órgãos ligados à saúde, entre os quais o Parreira Horta. Fala um pouquinho dessa experiência como gestor de órgãos como o Parreira Horta. Eu acho o seguinte, não é eu que digo, mas o povo, né? O Parreiras Hortas, para mim, foi uma grande experiência de vida. Lá, quando eu entrei, estava sucateado. A verdade é essa. O Parreiras Hortas, depois que eu entrei, se tornou um órgão de referência. Foi o 3º lugar, né, de laboratório público do Nordeste. É verdade que inicialmente as pessoas não davam credibilidade aos resultados dos exames ali, e o senhor conseguiu mudar isso? Justamente porque até exames, o exame que tinha lá era o básico, sumário de urina, hemograma e parasitológico de fezes. Era isso. E fazia 2.000 exames por mês. Eu passei de 2.000 para 100.000 exames. Só que eu implantei todos os tipos de exames. Até o HIV, né? Nós fizemos um prédio muito, muito grande e lá era onde a gente diagnosticava as pessoas que eram portadores das doenças sexualmente e AIDS, né? E o senhor chegou também ao Hospital da Polícia Militar. Aí já chega novamente a veia do pai que foi militar. Como foi essa convivência com os militares? Eu morava pertinho. Naquele lugar do hospital, era o campo de futebol onde eu jogava. E graças a Deus, onde a coincidência... quase nasceu um craque. Onde nasceu um craque. Mas eu não jogava, eu dava aula de era futebol. Show, espetáculo, show, né? Espetáculo. Coisas assim. E resultado, a coincidência. Fiquei muito emocionado quando eu fui convidado, né, para ser diretor-geral do Hospital da Polícia Militar. E olha que nós fizemos um bom trabalho. Eu me afastei do Hospital da Polícia Militar para ser candidato a prefeito de Poço Verde. Passei só 1 ano e meio, né, tive que me afastar para ser candidato. Fui convidado porque o povo queria que eu fosse prefeito de Poço Verde. O povo tinha uma gratidão, né? Tem, porque eu ainda atendo essas pessoas todos os dias. Eu atendo 5, 6 pessoas que vêm de Poço Verde, que vêm de Cristinápolis, que vêm de Glória. Eu atendo. Esta área política nós vamos abordar com mais profundidade após o senhor ouvir o depoimento de uma amiga que é da área da medicina, a enfermeira Ana Meire. Em primeiro lugar, eu tenho só a agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre o Dr. Gonzaga. O Dr. Gonzaga é um colega, é um amigo de longas datas da família, é o nosso vereador e eu só tenho coisas assim boas para falar dele. Como colega de trabalho, extremamente correto, competente, cumpridor dos seus horários e dos seus deveres. Como amigo de família, sempre presente. Presente nas horas alegres e, às vezes, também presente em algumas tragédias, mas sempre dando apoio, carinho, atenção. Então, vereador, a Ana Meire fala do senhor com muita clareza com relação à competência, à dedicação, à amizade. Essa amizade de vocês é de banco de faculdade? Não, eu conheci a Ana Meire em uma empresa, não é? Na Nortista, há 25 anos atrás, mais ou menos ou mais, e até hoje nós trabalhamos juntos. É uma enfermeira capacitada,
é uma enfermeira que estuda, que se atualiza, competente, educada, humana e boa amiga. Mas ela fala tudo isso do senhor e fala da sua competência, a gente percebe que quando de vez o senhor está indo a São Paulo, aos grandes centros, buscando uma nova qualificação na medicina. Qual a importância disso? A importância é se atualizar. Nós que fazemos a medicina, eu estou político, não é? Mas a gente não pode deixar aquilo que a gente ama. Eu adoro ser político porque eu gosto de ajudar as pessoas. Uma coisa completa a outra. Exatamente. Então, porque eu entrei na política por causa da medicina. Eu, quando era médico, eu ajudava as pessoas. Depois, eu vi tanta tristeza, tanto sofrimento das pessoas, e as pessoas querendo que eu fosse o prefeito da cidade. Inclusive, surgiu naquela época do Salvador da Pátria, né? Com a coincidência também. A novela, isso. Aí o pessoal colocou na cabeça que Dr. Gonzaga tinha que ser o prefeito de Poço Verde. E naquela época era o coronalismo, né? E eu não entendia de política, não tinha interesse em política, de ser um político, mas o povo me arrastou. Eu pensei duas vezes, eu disse, não, eu sou médico, eu ajudo as pessoas. Eu, como médico e como um político, eu acho que eu ajudo muito mais. E eu aceitei o desafio, fui para a guerra, né? E ganhei a eleição na véspera, fui dormir com 400 votos de frente. Perdeu no dia. E no outro dia, perdi a eleição por 27 votos. Mas aí teve um ganho para a sociedade, que o senhor acabou se especializando após tudo isso, na medicina, em várias áreas para o atendimento, principalmente a terceira idade. Fala um pouquinho das suas especialidades, qualificação. Eu faço geriatria, eu faço medicina do trabalho, eu faço anti-envelhecimento, sou um clínico geral, não é? E como também eu atendo, tenho meus empregos e eu atendo as pessoas, fechei meu consultório, está lá fechadinho, para atender nas igrejas, porque se eu optei para estar na política, o que é que eu sei fazer? Eu sei fazer medicina. Então eu fui atender nas periferias, naquelas igrejas, nas igrejas, porque tem pessoas, né, carentes que vai à procura de uma consulta no posto. O senhor vai às indústrias, né? fazendas, que eu já vi também, né? Mas aí então eu comecei a atender em 5 igrejas eu atendo. Dei uma parada agora para descansar da política, né, porque, mas eu continuo, sou médico do trabalho, sou médico de 6 empresas, né? Eu tenho meus empregos, por isso que eu não posso. Vou agora em março, a São Paulo, Mais né, um curso. fazer um curso sobre modulação hormonal. Isso faz parte da ortomolecular. Eu faço ortomolecular. Sou especialista em ortomolecular. Muito bem. Então, no próximo bloco é que nós vamos verdadeiramente entrar exclusivamente no projeto político. O senhor que concorreu, como o senhor já disse, no interior, na capital, dizia até que o doutor José Gonzaga era teimoso politicamente, mas que deu certo. É um intervalo rápido, voltamos já já. Este é o programa Identidade. Agora, nesse último bloco do programa Identidade, claro que nós vamos agora falar um pouquinho mais de política. O vereador José Gonzaga, ele mesmo conta que era um persistente nas candidaturas, 8 vezes candidato, não sendo eleito, mas sempre, como diz no popular, batendo na trave. Não desistiu nunca, né? Depois que eu me candidatei a prefeito, eu me candidatei logo em seguida, 2 anos depois, me candidatei a prefeito, fui a prefeito,
a deputado, deputado estadual. Depois fui candidato a prefeito de Cristinápolis também. Depois fui candidato a deputado. Não E desistiu. sempre sozinho. Eu parecia um doidinho dentro de uma Brasília Uma Brasília amarela. Amarela mesmo. Não era do Mamonas Não, Assassinas. amarela. Era da mesma época. E eu sozinho dentro daquele carro, cheio de amostra grátis, né? E para atender, para ajudar. Eu me sentia, quando eu voltava, eu vinha com medo porque não tinha horário de voltar, né? Mas eu tinha muita fé naquilo que eu fazia e que aquelas pessoas, né, que eu salvava a vida, elas me agradeciam tanto que a fé que elas passavam para mim, né, eu me sentia muito forte nas pistas do nosso estado de Sergipe. Superava as dificuldades, né? Era Poço Verde, era Cristinápolis, era Maruim, era fora de Sergipe, eu ia para Rio Real atender, para Ipiranga, porque os prefeitos me chamavam para atender, porque o povo ia se consultar, esse povo da Bahia, que é perto, ia se consultar na minha casa, e eu não cobrava. E isso mas isso aí trouxe o senhor para Aracaju, para um projeto consolidado, 4º mandato, eleições, digamos assim, com uma votação bastante estável. Isso o senhor acha que foi o resultado dessa experiência pelas andanças pelo interior, na medicina e na política? Muito. Eu quero aqui dizer a você uma coisa, porque tem coisas boas, coisas também que a gente ri, né? Eu, de madrugada, eu estava dormindo ainda, porque eu dormia tarde, peregrinava de noite, o pessoal mandava me chamar, eu ia atender em casa, né, com minha maletinha, sozinho de noite. Quando voltava para casa, cansado, que dormia, quando era de madrugada, o pessoal batia na minha porta. E certa vez, chovendo, frio, Poço Verde, e uma pessoa bateu na porta, aí eu abri, aí ele entrou, pediu que eu fosse por Jesus, que atendesse a esposa dele, que ele estava passando mal. Eu fui, ele estava de bicicleta e com guarda-chuva. E eu subi, peguei minha maleta, fui até de chinelo, né, de calça, frio danado. Eu fui na garupa da bicicleta e ele ia segurando. Ele me deu um guarda-chuva para segurar. Eu ia com a maleta e com o guarda-chuva aqui. E chegando lá, eu atendi a senhora, ele ficou do meu lado, eu atendi ela, examinei direitinho. A minha maletinha tinha tudo, né? Eu mediquei e a paciente ficou lá, eu fiquei sentado ao lado um pouco e tal. E na hora que eu ia sair, ela me segurava. A insegurança, né? Ela queria segurança. Uhum. E o esposo sentado na cadeira da porta do quarto. Aí eu ficava, alisava a cabeça dela, né, até o remédio fazer efeito e tal. Daqui a pouco, quando eu ia me levantar, ela me segurava. Resultado, já era mais ou menos 1h da manhã, 2 horas, por assim. Aí, no outro dia, eu ia atender, foi na sexta, para amanhecer no domingo, ou no sábado. Então, eu resolvi, me encostei ao lado dela, né, abracei ela aqui assim, e daqui a pouco cochilei. Me acordei 6h da manhã, ela bem, eu bem, fui para casa, tomei banho, cansado, atendi mais de 100 pessoas nesse sábado. Mas com o dever... Terminou de atender mais ou menos, eram umas 7h da noite. Comecei a atender 7h30. Que bonito. Era essa a minha vida. Essas histórias, fatos reais, né, do exercício da medicina. Na política, o senhor está, como eu já disse, no 4º mandato, um trabalho muito voltado para a área, principalmente, da medicina e terceira idade. O senhor acredita que hoje está mais maduro, preparado? Como disse o seu colega Fausto, será o seu melhor mandato? Quais são as suas pretensões? Minhas pretensões é trabalhar pelo povo. Aquilo que eu sempre quis fazer, não é fazer o bem, sem olhar a quem. Isso eu já venho fazendo, mas agora cresceu, né? Já é a 4ª vez que eu sou candidato, aliás, que eu eleito, né? E bem votado da primeira, segunda, terceira, nessa teve uns desajustes, né, em todo o Brasil, mas graças a Deus eu fui candidato, ganhei a eleição, estou aqui, vou trabalhar pelo povo, não vou abrir mão, e é isso que eu quero. É isso que eu pretendo fazer. Já protocolou alguns projetos? Em que direção?
tanto na saúde, que a saúde está pior do que a UTI, né? Porque a saúde é de grande importância para salvar a vida, para as pessoas terem uma vida melhor, uma vida feliz. Procurar um hospital, ser atendido pelo médico, não ser atendido por técnicos de enfermagem, né? Ir para um posto de saúde, ser bem atendido e não a pessoa ficar lá sofrendo. Nós queremos uma saúde honesta, uma saúde com ética, uma saúde em que o povo não sofra tanto como está sofrendo. O senhor acha, para encerrar, isso é possível? O Brasil tem solução? Tem solução. Médico tem, mas também os médicos precisam ser valorizados. Tem coisas que eu sou contra. Há exemplo de abandonar hospitais, né? Porque as pessoas estão morrendo nos hospitais à míngua. Porque a falta do médico, por causa das greves, estão prejudicando as famílias pobres, as famílias de classe média. Porque não é bom isso para a classe médica. O senhor que é médico, qual a sua opinião com relação ao exercício da medicina voltado com a espiritualidade, com o lado humanitário, com essa atenção? Isso ajuda na cura? Claro. Se você não tiver um coração bom, se você não tiver aquela força de vontade, né, ter fé, você não vai para canto nenhum. Então, quando você chega perto de um paciente, você tem que dar carinho, amor, conversar com ele, examinar e cuidar. Tanto na alma como no físico. Para encerrar mesmo, qual é a palavra, nesse momento, a mensagem para não só as pessoas que voltaram a votar no vereador Zé Gonzaga, mas para os aracajuanos? Eu peço a todo o povo de Aracaju que confie nesse médico que está falando aqui, nesse vereador que está aqui, né? Porque eu vou continuar fazendo o meu trabalho. E todas as pessoas que me conhecem sabem quem é Dr. Gonzaga. Por isso que eu vou continuar na política, vou continuar na medicina, estou na minha medicina, não me afasto da minha medicina, primeira medicina, né? E junto da medicina eu faço a minha política. Muito obrigado por estar aqui, que Deus o abençoe, seja Obrigado. bem-sucedido. Até breve. É um prazer. Bem, encerramos o programa Identidade de hoje e aguarde o nosso próximo entrevistado. Até lá.